paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nosso Deus para todos sempre, por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos nesse domingo tão especial para cultuarmos o nome do Senhor. Já adoramos ao Senhor na beleza de sua santidade através das canções. Tem horas e existem dias que dá vontade de a gente só cantar, né? Dá vontade de ficar só cantando, mas se faz necessário nós também meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 13. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer um pedido aos irmãos. Nós temos duas irmãs venezuelanas, estão precisando de mobílias. Elas precisam deixar a aldeia SOS e precisam de mobílias, cadeiras, armários, guarda-roupas, camas. Então, se você tem condições de ajudar com alguma coisa, nos procure, por favor. Amém, gente? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, Lucas 13, 31. E naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, diga assim comigo, chegaram uns fariseus. Não, diga mais forte, chegaram uns fariseus. Chegaram os fariseus dizendo a Jesus, saia e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu então Jesus, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Diga assim comigo, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Diga mais uma vez, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Mais uma vez, diga assim, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Vamos de novo, diga assim, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Então olha por irmão e agora você vai falar para ele, diga assim, importa, porém. Não, mais forte aí. Diga para ele assim, importa, porém, que você caminhe hoje, amanhã e o dia seguinte. Diga mais vezes, importa, porém, que você caminhe hoje, amanhã e o dia seguinte. Diga para ele assim, continue caminhando. Amém? Então toma seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, o pastor Ricardo Gondim, ele diz que viver não é para amadores. Diga assim comigo, viver não é para amadores. Viver não é para amadores. Por quê? Porque quando nós nascemos entre um martelo e uma bigorna. Quando nós nascemos, nós já encontramos algumas situações difíceis que teremos que enfrentar na vida. Então, de fato, viver não é para amadores. Viver não é para os fracos. Por que viver não é para os fracos e nem para amadores? É porque nós vivemos enfrentando desafios e adversidades. Não obstante os desafios físicos, financeiros que nós enfrentamos, emocionais que nós enfrentamos, por que não, o pior desafio da nossa vida, que é o desafio espiritual. Não bastasse você ter que enfrentar as lutas normais da vida,
que fazem parte de um contexto físico, geográfico, você também precisa enfrentar as adversidades criadas por Satanás. São problemas de ordem espiritual. E pensando nisso e diante daquilo que nós estamos vivendo esses últimos dias, eu olhei para esse texto pensando como vencer as ameaças do diabo. Porque todos nós que estamos aqui estamos enfrentando ameaças de Satanás. Estamos debaixo de intimidações. E não venha você com sua santidade rotando arrogância e dizendo que você não está passando por isso. Ou você de fato não tem compromisso com o reino, ou você é mentiroso. Porque todos nós que temos compromisso com o reino estamos enfrentando ameaças de Satanás. Eu não sei vocês, mas parece-me que todos os dias Satanás cria um problema diferente. Eu disse há poucos dias aqui, quando você fala assim, agora eu vou levantar a minha cabeça e vou respirar um pouco, daqui a pouco aparece uma onda maior do que aquela que você havia enfrentado, e daqui a pouco você está no fundo do mar tentando respirar de novo. Então nós estamos enfrentando ameaças todos os dias. E o texto que nós lemos, Jesus está iniciando a sua caminhada para Jerusalém. Em Jerusalém ele será morto. Esta caminhada de fato inicia-se no capítulo 9, no verso 51. E ela vai terminar no capítulo de número 19, o verso 41. Inicia-se na Baixa Galileia. Jesus, ele está caminhando rumo ao seu martírio, ao seu sacrifício. E diz o texto que enquanto ele estava na região da Galileia, a Bíblia nos diz que ele vai enfrentar pelo menos duas ameaças. Uma ameaça indiretamente e uma ameaça diretamente. A ameaça indireta está no capítulo 13, no verso 1. Abra a sua Bíblia e olha aí. Diz o texto que algumas pessoas chegaram para ele e começaram a falar acerca dos galileus que foram mortos por Pilatos no templo, cujo sangue se misturou ao sangue do sacrifício. Jesus está indo para Jerusalém, aonde Pilatos reinava, Pilatos governava. Agora vem um grupo de pessoas e fala assim: olha, você está sabendo da última notícia? Qual notícia? Pilatos matou alguns galileus. Jesus era da onde? Da Galileia. Pilatos matou alguns galileus. E o sacrifício desse dia em que os galileus foram mortos se misturou ao sangue deles. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo assim: se fosse nós parávamos por aqui, nós não íamos para Jerusalém. Chegar em Jerusalém significa morrer nas mãos de Pilatos. Aí Jesus conta uma parábola e continua a sua caminhada, está no texto. Daqui a pouco aparecem os fariseus e dizem a Cristo: Herodes está mandando um recado para você. Pilatos governava a Judéia, Jerusalém, e Herodes governava a Galileia. Ele chega e diz assim: olha, Herodes mandou dar um recado para o senhor. Qual que é o recado? O recado é que ele quer matar o senhor. Então retira-te daqui, saia daqui, deixa a região da Galileia, suma dessa região, porque se o senhor continuar aqui, de fato Herodes irá te matar. Quem era esse Herodes? Esse Herodes era Herodes Agripa, filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande matou a sua esposa, matou os seus irmãos, matou os seus cunhados. E esse Herodes Agripa, filho de peixe, peixinho é. Esse Herodes Agripa mandou cortar a cabeça de João Batista. Ou seja, a ameaça vem de um poder político enorme, de alguém que não tem medo de executar, de mandar matar, de alguém que intimida porque tem o poder em suas mãos. Aí Jesus fala assim: vocês que trouxeram o recado, voltem e digam àquela raposa
Em outras traduções, raposa velha. Porque o termo ali é velhaco. Volta e diga aquela raposa que hoje eu curo, expulso demônios, e no terceiro dia eu vou ser consumado. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Diga para Herodes que eu não vou ficar com medo das ameaças dele. Diga a Herodes que eu vou continuar fazendo a obra que eu fui chamado para fazer. Diga para Herodes que eu vou concluir a obra que o Pai confiou em minhas mãos. Diga para Herodes que eu não vou parar porque ele está tentando me ameaçar. Eu vou continuar caminhando até chegar em Jerusalém. E lá em Jerusalém eu vou ser consumado. Pastor, mas o que esse texto nos ensina? Quais são as lições desse texto para nós que estamos enfrentando as ameaças do diabo? Só para eu ver se é só eu ou você também. Quantos aqui entendem que estão debaixo de ameaças de Satanás? Dê um sinal com a mão. Então é para você. Eu pensei que era só para mim, então é para você. Então como nós iremos vencer as ameaças do diabo? Primeiro, eu preciso filtrar os conselhos que vêm até mim nesse período de ameaças. Levanta a mão e diga assim comigo: a partir de hoje, diga assim: eu vou filtrar os conselhos que eu ouço nesse período de ameaças. Olha para o irmão e fala assim: cuidado com o que você está ouvindo. Não, desperta ele aí para ele acordar. Diga assim: cuidado com o que você está ouvindo. Olha o que o texto diz, verso 31: e naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Qual que é o conselho? Saia daqui. O senhor não pode continuar nessa região. Galileia não é a sua região. Saia desta região. O conselho aqui, ele vem disfarçado. O conselho aqui aparentemente parece que é bom, porque se você está diante de um inimigo e alguém chega para você e fala assim... Eu lembro quando criança, de vez em quando chegavam um mais forte do que eu. Sempre fui gordinho assim, né? Aí chegava um mais forte do que eu e dizia assim: lá fora eu te pego. Eu dizia assim: ok, lá fora nós nos encontramos. Mas quem ia encontrar ele? Eu? Eu falava para o amigo assim: ei, vai ver aonde fulano está. Se ele estiver no portão da esquerda, eu vou para a direita. Aí logo chegava: rapaz, ele está lá fora como um leão, está doido para pegar você. Ok, então se ele está lá, eu vou por aqui. Então se alguém chega para você e fala assim: ei, o cara está lá fora te esperando, ele quer te pegar, é um bom conselho ou um mau conselho? É bom ou é mau? Não, aparentemente é bom, o cara está tentando salvar você. Ele está lá fora, você sabe que é seu inimigo, ele está pronto para te pegar. Então não vai por esse caminho. Aparentemente o conselho é bom, mas espera aí. Conselhos não são feitos para serem acatados em primeira instância. Conselhos não são feitos para serem acatados em primeira instância. Conselhos são feitos para serem, primeiro, examinados, segundo, julgados à luz da Bíblia. Levanta a mão e diga assim comigo: conselhos não são feitos para serem acatados em primeira instância. Diga assim: são feitos para serem analisados e julgados à luz da Bíblia. Diga assim: e mesmo que pareça ser bom conselho. O que é que eu faço então, pastor, para eu filtrar os conselhos que chegam até mim? Eu preciso então checar a fonte que está me aconselhando. Diga assim comigo: eu preciso checar a fonte que me aconselha. Quem é que estava aconselhando Jesus? Quem? Não, só o irmão. Quem é que estava aconselhando Jesus? Quem?
os fariseus é uma fonte fidedigna de confiança? Pergunta para o irmão, pergunta para ele assim: você conseguia ouvir o conselho de um fariseu? Você acha que eu devo colocar em prática aquilo que eu ouço de um fariseu? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Para eu poder filtrar os conselhos que eu estou ouvindo, eu preciso checar a fonte. Quem é que está me aconselhando? Quem está me aconselhando tem, primeiro, caráter. Quem me aconselha tem caráter. Não, pastor, tem aparência, porque os fariseus tinham a aparência de serem bons conselheiros. Os fariseus conheciam a Torá por inteira, toda a lei de Moisés. Aparentemente, eles tinham aparência, eu sou redundante, de ser bons conselheiros. Mas agora eu vou ouvir a pessoa porque ela tem aparência de ser boa? Não, eu preciso ouvir quem tem caráter. Aí você, me perdoe a expressão, alguns irmãos, aí você se arruma e vai para o salão de beleza e chega lá, encontra um amigo e fala assim: ai amigo, eu quero te dar um bom conselho, mas que caráter você tem para me aconselhar? Eu vou apertar aqui. Aí você chega para o seu discipulador, ou você chega no discipulado e senta com o seu discípulo, e você vai tentar aconselhar o seu discípulo. Que caráter você tem para sentar com ele e aconselhá-lo? Quem é você na ordem do dia para sentar para aconselhar alguém? Eu preciso ter caráter para aconselhar, e eu preciso ser aconselhado por alguém que também tenha caráter. Eu preciso checar a fonte. Jesus olha para eles e fala assim: mas espera aí, vocês desde o início, desde o meu nascimento, vocês procuram me matar. Vocês fazem aliança com os saduceus, vocês fazem aliança com os herodianos. Agora vocês vêm dizer para mim que vocês estão preocupados com minha vida. Me coça aqui para eu dar risada. Vocês estão querendo me aconselhar? Vocês nunca quiseram o meu bem. Então, se eu quero vencer as ameaças do diabo, eu preciso tomar muito cuidado, porque as ameaças do diabo virão através da boca de muita gente. Então, olha bem para o irmão, daquele sorriso de crente que vence na segunda, e fala para ele assim: cuidado, diga, tem boca de muita gente, que vai ser boca do Satanás, para tentar te enganar. Diga, filtra o conselho. Diga, analisa a fonte. Oh, glória a Deus. Eu sei que Deus fala com alguém nessa noite. Para de ouvir quem você está ouvindo. Para de emprestar os seus ouvidos para quem não tem nada de Deus para oferecer a você, e começa a checar a palavra de Deus. Espera aí, a minha vida tem que ser direcionada não por aquilo que os outros estão mandando eu fazer. A minha vida tem que ser direcionada pela palavra. Pastor, o senhor está zombando dos bons conselheiros? Não, o próprio Salomão disse que a sabedoria está na multidão dos conselhos, mas eu preciso entender que o melhor conselho para a minha vida está aqui, à luz da palavra de Deus. A minha vida não tem que ser decidida por aquilo que os outros estão dizendo. A minha vida tem que ser decidida pela palavra de Deus. Ela ainda é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É aqui que decide a minha vida. Eu acho interessante, João Calvino, interpretando Lucas capítulo 13, ele diz assim: devemos observar quem eram esses conselheiros. Quem eram os conselheiros? Não, vocês estão, meu Deus, eu estou cansado, estão dormindo, Jesus, então me ajuda aí, Jesus. Quem eram esses que estavam aconselhando Jesus? Diga assim, os fariseus. Mas olha o que Calvino diz. Ele diz assim: mas devemos também direcionar a nossa atenção para o primeiro originador e inventor desse esquema, Satanás. Diga assim comigo: Satanás, às vezes, está escondido atrás de um bom conselho. Diga assim: é bom para você, aos seus ouvidos é bom. Diga, mas não siga. Tem alguém me ouvindo? Diga amém.
Lembra de Mateus capítulo 16? Jesus fala para os discípulos assim: eu vou morrer, importa que eu sejas morto em Jerusalém. Aí vem Pedrão e fala assim: ô Jesus, vem aqui. Ô Jesus, deixa eu tirar o senhor do meio da roda desses caras aí. Eu quero ter uma conversa particular com o senhor. Eu quero ter eu vou dar para o senhor aquele conselho. Eu vou dar para o senhor um conselho que os outros não podem ouvir. Vem cá, siga Jesus. Jesus chega: pois não, Pedro, mas o senhor não pode falar isso. O senhor vai morrer em Jerusalém. O senhor não vai morrer coisa nenhuma. Jesus falou assim: arreda-te daqui, Satanás. Olha aqui, Pedro não estava aconselhando ele? O conselho não era bom, mas quem é que estava aconselhando? Diga assim: Satanás às vezes está escondido atrás de um conselho. Aí, amiga, se fosse você, eu largava Satanás. Aí, amigo, se eu fosse você, que jararaca é essa? Se eu fosse você, eu arrumava um amante. Satanás. Se eu fosse você, eu fazia assim. Se eu fosse você, eu voltava a beber, voltava a fumar, voltava a cheirar, voltava a se drogar. Se eu fosse você, eu voltava à vida antiga. Eu conheço essa voz. Essa voz é a voz do Éden, é a voz do Satanás. Eu preciso escutar a voz de Deus. É a voz de Deus que vai direcionar a minha vida. É a voz de Deus que vai respaldar as minhas escolhas e decisões. Eu não faço aquilo que os outros estão mandando eu fazer, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Olha o que diz a Bíblia, 2 Samuel capítulo 17, verso 7. Aitofel vai aconselhar Absalão, e ele diz para Absalão: Absalão, você precisa reunir vários guerreiros de Israel, soldados de Israel. Reúne esse povo, porque eu e esse povo vamos lutar contra o seu pai Davi. Aí chega Uzai e diz assim: ô Absalão, esse conselho não é bom. Esse conselho não é legal. O Aitofel, por mais que ele fosse um bom conselheiro antigamente, ele está te aconselhando de forma errada. Ele não está sendo hoje um bom conselheiro. Agora olha aqui, e me perdoe a expressão, e continue aqui no culto comigo e na igreja comigo. Por que nós não gostamos de ouvir bons conselhos? Pergunta para o irmão aí, fala assim: por que você não gosta de ouvir bons conselhos? Seja mais contundente, porque eu não tenho medo do que eu falo. Diga assim: por que você prefere ouvir um fofoqueiro do que alguém de caráter, que é um bom conselheiro? Por quê? Por que será? Por qual razão nós paramos para ouvir um mau conselheiro e não paramos para escutar um bom conselheiro? O Absalão Aitofel é seu avô, mas não é um bom conselheiro. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente não quer ser aconselhado. A gente quer alguém que apenas confirme aquilo que já está no nosso coração. A gente não quer ser confrontado com o conselho do outro. Você quer alguém que compactue da sua ideia. Tem alguém aqui comigo me ouvindo? Diga amém. Eu não vou lá no pastor, não. É porque você não vai lá falar com ele. Não vou, não. Mas eu quero que você me aconselhe. Mas eu não posso. Não, mas me aconselhe você. Não, mas vai lá no fulano. Não, eu quero que você me aconselhe. Por quê? Porque de fato você quer ter ao seu lado alguém que compactue da sua mesma ideia, daquilo que já está no seu coração. Então você não vem pedir conselhos, você vem pedir uma palavra de confirmação. Diga assim, levanta a mão comigo e diga assim: tem gente que não quer um bom conselho, quer apenas uma palavra de confirmação. E tem uns crentes espirituais que são tão malandros, perdoa a expressão, são tão malandros, falam assim: ô fulano,
Deus já falou comigo aqui. Eu só estou aqui para você confirmar o que Deus me disse. Confirma aí o que Deus me disse, fulano. Eu já sei, confirma aí. Eu só vim aqui para você confirmar. Ele não quer conselho. Ele já veio com a decisão tomada. Aí para essas pessoas, sabe o que você tem que fazer? Não lance pérola aos... Não lance pérola a quem? Aos porcos. Diga assim comigo: eu preciso tomar cuidado com os conselhos. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos... Que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. A palavra ímpio aqui é gente do coração perverso, gente do coração mau. E nós tínhamos um adágio popular muito falado antigamente, que coração é terra que ninguém pisa. Você conhece o que as pessoas deixam você conhecer delas, mas o coração você não conhece. Às vezes é um bom conselho, você fala: nossa, pastor, fulano gosta tanto de mim, ele veio até me aconselhar, mas na verdade o conselho dele está tentando te levar para um caminho que não é o caminho de Deus. Então cuidado com os conselhos que você ouve. Pastor, eu ouvi um conselho, que eu faço? Cheque a fonte. Segundo, vá para a Bíblia, vai ver o que a Bíblia fala sobre o conselho que você acabou de ouvir. Segunda coisa: como vencer as ameaças e as intimidações do diabo? Diga-se comigo: eu preciso filtrar os conselhos. Segundo, diga assim: eu preciso entender que todo o propósito de Deus incomoda Satanás. Não, levanta a mão para você falar bem alto. Diga assim: todo o propósito de Deus incomoda Satanás. Diga mais forte: todo o propósito de Deus incomoda Satanás. Então olha para o irmão e fala assim: sabe por que você está passando por aqui que você está passando? Diga assim: porque você está incomodando. Diga: Satanás. Diga: você está incomodando Satanás. Tem alguém me ouvindo? Diga amém. Sabe por que eu estou passando por essa situação difícil? Porque eu estou debaixo de um propósito. E por estar debaixo de um propósito, eu estou incomodando o reino das trevas. Eu vim aqui pregar para alguém que vestiu a camisa, alguém que entendeu a visão, alguém que se entregou para o reino, alguém que começou a caminhada, mas está debaixo de retaliações. Pastor, porque até ontem a minha vida não era assim, porque até ontem aparentemente as coisas fluíam na minha vida, mas hoje a minha vida é cheia de obstáculos, cheia de desafios. Pastor, porque até ontem não era assim. Até ontem, pastor, quando eu enfrentava um probleminha, eu corria lá, bebia uma garrafa de cachaça, bebia um uísque envelhecido. Pastor, eu tomava uma champanhe, bebia um vinho. Pastor, eu cheirava uma carreirinha de cocaína. Logo, aparentemente, o problema estava resolvido. Mas agora, pastor, eu vou para a oração, eu vou para o joelho, eu vou para a Bíblia, e aparentemente o problema continua ali na minha frente, do mesmo jeito. Deus me trouxe aqui para te dizer: você vai viver 24 horas enquanto você existir nessa terra, guerreando contra o diabo, lutando contra Satanás, mas você luta contra o diabo vencido e derrotado. Todo o propósito de Deus na minha vida vai ser evidenciado por 3 coisas. Diga-se comigo: todo o propósito de Deus. Oh meu Deus, eu quero que você entenda isso. Todo o propósito de Deus na minha vida vai ser evidenciado por 3 coisas. Primeiro, por uma promessa. Se Deus tem propósito na minha vida, primeiro Ele faz uma promessa para mim. Porque você está aqui, é porque você tem promessa de Deus. Orabacheias. Quantos creem nisso? Levante a mão. Levante a mão. Pastor, porque eu estou aqui nessa noite? Eu podia estar na minha casa, eu podia estar dormindo, assistindo televisão, mas eu vim à igreja. Por quê? Porque você tem promessas de Deus, e quem tem promessas de Deus entende que o Deus está te chamando para viver o propósito dele. Então aqui estou. Segundo, todo propósito de Deus
vai ser evidenciado por instruções. Olha para o irmão, diga para esse: Deus vai te instruir para que você possa viver o propósito dele. Todas as vezes que Deus te chama para um propósito, ou que você carrega o propósito dele, ele vai te instruir. Ele não vai colocar em você uma missão, ele não vai te dar um desafio, ele não vai falar para você o que você tem que fazer sem antes te preparar para que você viva aquilo. Ele vai te instruir, ele vai te dar um mapa. Deus não é louco para te pegar e te jogar num deserto sem ter um mapa. Ele te joga lá, mas ele fala para você: vai ser 40 dias, mas depois eu tiro você daqui. Vai ser 40 anos, mas depois eu arranco você daqui. Ele te coloca lá e fala para você: não fique preocupado, porque aqui nesse deserto eu vou mandar uma luz para te iluminar durante a noite. Eu vou mandar uma nuvem para te guiar durante o dia. Ele não é louco e nem irresponsável para te abandonar nessa prova. Ele vai te instruir. Oh, 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 oh. Aí por que você veio aqui nessa noite? Você veio aqui para ser Não, aqui entendeu? Você veio aqui por quê? Você veio para ser Você veio aqui para quê? Para ser o quê? Instruído. Ele está dizendo para você nessa noite: eu te coloquei aí, você carrega o meu propósito, mas eu vou te guiar, eu vou te conduzir, eu vou te guiar, eu vou te conduzir. Pastor, mas e o terceiro? Vai ser evidenciado por 3 coisas. E a terceira? Primeiro, promessa. Segundo, instrução. Terceiro, diga assim: desafio. Olha para o irmão e fala assim: tem desafio. Diga assim: tem desafio. Diga o propósito. Diga: tem desafio. Deus te vai te instruir, mas Deus vai mostrar para você que você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar adversidades, você vai enfrentar uma pedra no seu caminho. Lembra do poeminha Cansado de Ouvir, de Drummond de Andrade? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu caminho e continua pedra, pedra, pedra. Encerra o poema e continua pedra, pedra. Por quê? Porque a nossa vida vai ser assim. O nosso caminho vai ser palmilhado por pedras, encravejado de espinhos, de adversidades, porque o próprio Cristo disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, Ele vai nos dar força, capacidade, ânimo, coragem. Diga assim comigo: os desafios que eu estou enfrentando, diga, fazem parte de um processo. Diga assim: eu estou vivendo o propósito de Deus dentro de um processo. Então olha para o irmão e ajuda aí, diga para ele assim: você está vivendo tudo isso porque você está dentro de um processo. Diga: você não entendeu ainda. Diga: você está dentro de um processo. E esse processo nós chamamos do quê? Adversidade. Chamamos do quê esse processo? Sofrimento, lutas, problemas, crises. Processo de Deus na Bíblia sempre vai ser esse: sofrimento, adversidades, crises. Olha o que a Bíblia nos diz: que para José chegar a ser governador do Egito, ele foi lançado nesse processo.
E esse processo dizia: você vai passar por uma cova, você vai ter que atravessar um deserto, você vai ser lançado injustamente em uma prisão, mas depois disso você vai viver o propósito. Qual que é o propósito? Ser governador do Egito. Israel, eu tenho um propósito para vocês. Qual é? Colocar vocês, hebreus, colocar vocês em uma terra que mana leite e mel. Ok, beleza. O propósito é que nós vivamos em uma terra prometida. Esse é o propósito. E o processo? Vocês terão que confrontar Faraó. Vocês terão que enfrentar o mar vermelho. Vocês terão que ser provados no deserto. Vocês terão que atravessar o rio Jordão. E daí? Chegamos na terra? Não. Antes de vocês entrarem na terra, vocês terão que vencer o desafio de Jericó. Faraó, Mar Vermelho, deserto, Rio Jordão e Jericó. Diga assim comigo: processo. Olha, vamos falar para ele assim: processo. Diga para ele: você está vivendo um processo. Davi, eu vou te ungir rei de Israel. Mas antes, tem um Golias que você terá que matar. Golias era o quê? Processo. Antes, tem um Saul endemoniado, ciumento, que você vai ter que conviver com ele. Isso era o quê? Processo. Então, de novo, olha para o povo e fala assim: se espanta não. Diga: você está no processo. Diga para ele assim: está doendo? Diga: mas é processo. Por que esse processo, pastor? Por que esse processo? Porque esse processo esconde. Eu vou falar isso aqui, eu quero que você pegue isso aqui. Por que esse processo? Porque esse processo esconde a plenitude do meu propósito. Diga assim comigo: esse processo, ele apenas esconde a plenitude do propósito. Olha, vamos falar assim: essa situação só está escondendo a plenitude do propósito de Deus para a sua vida. Golias estava escondendo o propósito de Deus para Davi. Saul estava escondendo o propósito de Deus para Davi. Faraó estava escondendo o propósito de Deus para os hebreus. Mar Vermelho estava escondendo o propósito de Deus. Deserto estava escondendo o propósito de Deus. Rio Jordão estava escondendo o propósito de Deus. Jericó e as suas imponentes muralhas estavam escondendo o propósito de Deus. Então, de novo, fala para o irmão, diga assim: a sua dor está escondendo o propósito de Deus. Diga: depois que você passar, diga, você vai ver o propósito de Deus. Tem alguém me entendendo? Diga amém. William Cowper, compositor cristão, enfrentou várias crises de depressão. Por algumas vezes ele tentou tirar sua própria vida diante dessas crises. Mas a última crise que ele viveu, quando ele estava saindo do vale da crise, ele escreveu uma canção e colocou como parte da canção a seguinte frase: por detrás da providência carrancuda de Deus se esconde um sorriso amoroso. Olha para o irmão e fala assim: por detrás desse carrancudo problema que você está vivendo, diga assim: existe uma face sorridente de Deus. Se coloque em pé, por favor. Olha aqui, o cara está vencendo a depressão, saindo do vale depressivo. Ele fala assim: por trás de uma
providência carrancuda de Deus se esconde um sorriso. Diga assim comigo: o meu problema. Não, diga mais forte, diga assim: o meu problema de fato não é problema. Diga: é providência de Deus. Não, sorria para esse irmão, aquele sorriso de crente que está entendendo, pelo amor de Deus. Fala assim: o seu problema. Ai, fala assim: tem cara de problema. Diga: tem jeito de problema, mas é providência de Deus. Ai. Só o Douglas que entendeu. Só o Douglas que entendeu. Tem cara de problema, mas William Cooper vai dizer: é providência. É carrancuda, mas é providência. Não é bacana, mas é providência. Ela vem por detrás de uma crise, mas é providência. Ela é feia, mas é providência. E o que é providência? A palavra do latim, providência, significa pro, antecipadamente. Evidencia ver. Diga assim comigo: o meu problema. Diga: a providência de Deus. Diga: porque Deus vê com antecedência. Luiz Berkoff, ele diz o seguinte: que providência significa Deus controlando a nossa história. Diga assim para o irmão, olha assim, diga assim para ele: meu Deus, ele tem que entender isso. Diga para ele assim: para você é problema. Diga: mas é Deus controlando você. Diga: é Deus que criou essa situação para controlar você. Diga: você está debaixo do governo de Deus. Diga: Deus está te controlando. Diga: esse problema não é problema, é providência de Deus. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Alguns de vocês, se não estivesse passando por aquilo que você está passando, às vezes nem aqui estaria mais. Aí Deus falou assim: antes que eu perca ele, eu vou gerar uma providência. Aí você veio para a igreja achando que a providência era um cheque enorme de Deus, dizendo assim: vai, está aqui, paga a sua conta. Você veio para a igreja achando que a providência de Deus era um novo atestado, ou um novo diagnóstico médico, dizendo assim: você está curado. Mas a providência de Deus não é essa. A providência de Deus, ela está por detrás dessa situação. Deus está no controle da sua vida. Eu vou encerrar aqui. Se eu quero vencer os desafios, ou se eu quero vencer as ameaças de Satanás, eu preciso perseverar. Diga assim comigo: eu preciso perseverar. Olha para o irmão e diga assim: persevere, irmão. Versos 32 e 33: eis que eu expulso demônios hoje, efetuo curas hoje e amanhã, no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Diga assim comigo: eu não vou parar. Diga: eu não vou desistir. Tem 3 palavrinhas gregas, mas eu vou usar uma só, porque o tempo já foi embora. Tem 3 palavras gregas, mas uma só para você, que interpreta o que significa perseverança. Hipomone. A palavra hipomone significa: eu vou ficar no mesmo lugar. A ideia de hipomone é você não abrir mão daquilo que você acredita, é você não renunciar à sua fé. Eu permaneço como eu estou.
estou. Eu não arredo o meu pé daqui, eu não saio do lugar, eu vou ficar debaixo deste lugar, eu não vou sair daqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou continuar assim, mas eu estou debaixo de ameaças, mas daqui eu não saio, eu estou debaixo de intimidações, mas daqui eu não saio. Pastor, interpreta isso para mim, eu que estou sofrendo tanto, eu vou interpretar para você, você que é líder de célula, o diabo está dizendo assim, eu vou acabar contigo, você está dizendo para ele assim, Satanás, você pode até acabar comigo, mas daqui eu não saio, eu não vou fechar minha casa, eu não vou entregar minha liderança, Satanás, eu não vou sair da igreja, eu vou continuar crendo em Deus, você não vai roubar a minha fé, eu continuo sendo o mesmo, eu não saio debaixo da bênção de Deus, eu não abro mão daquilo que eu acredito, eu continuo sendo o mesmo. Agora vamos encerrar. Pastor, como que eu vou vencer as ameaças do diabo? Entendendo que aquilo que ameaça você jamais, never, eu queria falar mais alguma coisa, Deus, mas eu só falo never só. Jamais, jamais aquilo que ameaça você vai ameaçar Deus. Vou repetir isso aqui para você. Como que eu vou vencer o tempo de ameaça? Entendendo que nunca aquilo que é ameaça para mim vai ser ameaça para Deus. Olha por mão daquele sorriso de crente que está na prova, mas vai vencer. Diga para ele assim, está te ameaçando, né? Diga, eu sei. Diga, o seu semblante não esconde isso. Diga, você está na prova, irmão. Eu sei disso. Diga, são ameaças do diabo. Diga, mas levanta a cabeça. Aquilo que está te ameaçando não ameaça Deus. Não ameaça Deus. Não. Chegam para ele e falam assim, saia daqui, retire daqui, porque Herodes quer te matar. Ele fala assim, vai e diga àquela raposa que eu efetuo cura hoje, expulso demônios, continuo caminhando hoje, amanhã, no dia seguinte, eu não vou parar. Diga a quem? Aquela raposa? Diga assim, quem está me ameaçando? Não passa de uma raposa velha. Não diga mais forte, não passa de uma raposa velha. Mas quem é que estava ameaçando ele? Cadê os irmãos que estavam no culto? Quem é que estava ameaçando ele? Quem era Herodes? Thomas Coke, um intérprete metodista, dizia assim, que Herodes gostava de ser chamado de o leão do Oriente. O leão do Oriente. Sabe como os hebreus chamavam ele? Porque o nome Herodes no hebraico é dragão em fogo. Sabe como os gregos chamavam ele? Porque Herodes no grego significa o herói. Jesus fala assim, fala para aquela raposa, fala para aquele leão que não passa de uma raposa. E a expressão raposa, apelece, significa falso. Diga assim comigo, o leão é falso. Diga, o dragão é falso. Diga, o herói é falso. Não diga, ele é falso. Diga, a ameaça. Diga mais forte, a ameaça é falsa. É falsa. É falsa. Eu vim aqui dizer para você que aquilo que está te ameaçando, Deus manda lhe dizer, coloque a sua cabeça no travesseiro e durma tranquilo, porque a ameaça é falsa, é leão, mas é falso, é dragão, mas é falso, é falso. Só quem está debaixo de ameaça e entende essa verdade, rapidinho aqui à frente, eu quero orar com você, rapidinho à frente.
Pode vir, pastor. Para onde eu corro é ameaça. Para onde eu olho é ameaça. Não sei o que eu faço mais. Não sei para que direção olhar, nem que decisão tomar. Deus manda eu lhe dizer nessa noite: você está vivendo tempos de ameaças, sim. Tempos de retaliações, sim. Então filtre os conselhos que você está ouvindo. Comece a filtrar os conselhos que você está ouvindo. E entenda, pelo amor da cruz, entenda que Satanás não é páreo para Deus. Entenda que essa ameaça nunca vai ameaçar os céus, nunca será ameaça para os céus. Ei, levante a sua mão por um instante. E se você serve esse Deus que eu sirvo, então feche os seus olhos e fale com Ele aí, vai. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu Levante suas mãos, descanso. Oremachaya. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é 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 meu descanso. Aleluia, Em teus braços aleluia, é meu descanso. aleluia. Olha aqui para mim que eu vou orar por vocês agora. Pastor, qual que é a síntese de tudo isso que o Senhor disse? De tudo aquilo que o Senhor ministrou hoje? Eu não vou parar. Diga assim: eu não vou parar. Diga: eu não vou parar. Diga: tudo que o diabo quer é que eu pare. Diga: mas eu não paro. 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 Diga: porque eu estou debaixo. Eu estou debaixo da bênção de Deus, do propósito de Deus. Diga: eu não vou parar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos mandar um recado para o inferno agora. Diga assim: Satanás, tudo que você quer, através das suas ameaças e intimidações, é que eu pare. Diga: mas eu lhe mando um recado. Diga: eu não vou parar. Eu não vou desistir. Diga: porque eu sei que Deus está comigo para a realização de um propósito. Diga: Satanás, escute aqui. O Deus que eu sirvo não teme as suas ameaças. Diga: e se ele não teme, eu também não temo. Eu já te venci através do sangue, do sangue, do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. Adore Ele. Oh, oh, oh. Em nome de Jesus, Pai, que está os teus filhos aqui à frente.
São homens e mulheres que estão enfrentando as ameaças do inferno, estão enfrentando os desafios de Satanás. Pai, são pessoas que estão vivendo dias difíceis. Às vezes nós olhamos para elas e nós não entendemos as razões por que elas estão assim, mas de fato, Pai, elas só estão passando por isso porque Satanás tem orquestrado todas as artilharias do inferno e tem direcionado todas as artilharias do inferno contra essa pessoa. Mas ainda bem, Pai, que nós estamos seguros no Senhor, estamos debaixo da sombra do Onipotente. E por mais que Satanás tente nos ameaçar, nós não iremos parar, Pai. Por isso a minha oração ao Senhor nessa noite: derrame graça sobre essa pessoa, poder sobre essa pessoa, unção sobre essa pessoa. Ó Deus, tem gente que chegou aqui se arrastando, então derrame poder sobre essa pessoa hoje, renove essa pessoa hoje. Ó Deus, encha ela de ânimo hoje, derrame sobre ela a sua graça, que venha sobre ela a porção do teu Espírito nessa noite. Coloque-a de pé de novo. Ó Deus, coloque ela em pé novamente, e que ela possa prosseguir, assim como Cristo respondeu ao Herodes, que ela possa responder a Satanás hoje: eu não vou parar, eu vou continuar até ser consumado, em nome de Jesus, amém e amém. Coloca a mão no coração e diga assim comigo: eu não vou parar, porque eu sei o propósito que eu carrego. Diga: eu não vou parar. Diga assim: porque o Deus que eu sirvo me capacitou. Diga: me ungiu para que eu suporte esse propósito. Diga aí o peso desse propósito que eu carrego. Levanta a mão e diga assim: eu tenho forças que vêm de Deus para suportar o peso do propósito que eu carrego. Diga: por isso eu não paro. Amém. Antes de voltar para o seu banco, eu quero que você abrace pelo menos umas 3 pessoas. Diga para ele assim: quem quer que você pare é Satanás. Diga: quem quer que você pare é Satanás. Diga: para não. Diga: caminhe. Importa caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte. Amém. Volte para o seu banco. Amém, irmãos? Vamos para os nossos avisos. Terça-feira às 20 horas, Tadel. Quarta-feira às 15 horas, tarde, benção. Às 20 nós temos célula. Sexta-feira às 20 horas, culto na Irmã Lourdes, no Jardim Primavera. Sábado às 20 horas teremos culto dos jovens, o Renove. Então sábado teremos culto dos jovens, jovens e adolescentes, Renove, neste sábado. Então você não fique em casa, incentive o seu filho, o seu jovem, o seu adolescente a vir participar do Renove. Sábado às 20 horas, o cantor João Aguiar, lá de Paranavaí, estará aqui. Domingo, 9 da manhã, EBD. E domingo à noite teremos Santa Ceia do Senhor, às 18 e às 20 horas. Quem não come fica doente, quem fica doente, ou quem não come fica fraco, quem fica fraco fica doente, quem fica doente pode morrer. Venha participar da Santa Ceia do Senhor. Doutor Anderson tem um recado para os irmãos. Também dia 26 teremos um encontro de homens. Pode colocar para nós aí? Dia 26, encontro de homens. Esse encontro, doutor, espera um pouquinho. Esse encontro vai ser o primeiro encontro. Será só para os líderes de célula, líderes, vice-líderes e hospedeiros, ok? E mais um amigo apenas. Por quê? Porque nós estamos organizando. A partir dessa organização, nós vamos estender para os outros homens. Nós precisamos nos organizar primeiro, fazer esse primeiro para organizar esses homens, para depois abrir para receber os outros homens. Quem entendeu, diga amém.
Diga assim, primeiro. Diga, o primeiro vai ser um preparo para algo maior. Amém. Paz do Senhor, irmãos. É rapidinho, eu sei que já está tarde. Nós estamos entregando para as crianças um convite, porque sábado que vem é o Dia das Crianças. E nós fizemos uma programação toda especial para elas, que tem muitas delas que nunca foram no Happy Park. Então nós iremos levar as crianças para lá. Estou entregando um convite para cada criança. E daí os irmãos podem perguntar assim: mas pode levar um amigo, priminho? Não pode, meus irmãos. Lá a capacidade são 100 pessoas. Nós temos 100 crianças que estão conosco no Geração Criança. E é obrigatório estar com um convite, senão não consegue entrar. Mas alguém vai buscar? Não, meus irmãos, os senhores vão ter que levar eles lá, tá? Então sábado, 8h30 da manhã, leve teu filho, os filhos que estão lá no Geração Criança, eles já estão com o convite, nós já entregamos para eles. Os irmãos levem ele, 8h30 da manhã, e até às 11h30 vão estar conosco. Vai ser um dia todo especial para eles, tá bom? Obrigado, meus irmãos, obrigado, pastor. Amém, irmão, se coloque em pé. 8h30 então, dia 12, lá no Happy Park, você vai levar a criança que já está com convite. 11h30 você vai buscar. Levou, buscou, não vai pensar, levei, depois vão levá-los para minha casa, não. Vai ter que buscar. Nós fizemos uma vez aqui, e era 11h30 da noite, tinha pais que não vieram buscar as crianças, tiveram que ligar: pastor, vai levar de carro. Então, pelo amor de Deus, irmão, tá? Você levou, é seu filho, você tem que buscar. Amém, vamos orar. Pai, nós damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor fez nessa noite. Agora leva-nos em paz, guardados e protegidos pelo seu poder. Que esta semana seja uma semana de conquistas e de vitórias para a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a eterna